E aí galera, hoje eu quero trazer para vocês algumas rodadas de Daybreak para vocês aprenderem qual é a dinâmica do jogo na mesa. Eu vou fazer uma partida solo. Daybreak é um jogo de 1 a 4 jogadores, quando você joga com mais jogadores, cada jogador representa uma potência mundial. Estados Unidos, China, países emergentes e Europa. E cada um desses baralhos iniciais tem uma dinâmica diferente, uma estratégia diferente. Alguns países têm mais emissão de carbono, outros têm mais projetos sociais, e a interação na mesa é muito legal. Quando você monta uma partida, dependendo do número de jogadores, o manual já traz pra gente algumas especificações de que combinação você poderia usar em suas primeiras partidas. Com um é o modo solo, né? Mas com 2, 3 ou 4 jogadores, ok? São essas potências aqui, China e Estados Unidos com 2 jogadores, emergentes, Europa e Estados Unidos com 3 jogadores e por aí vai. São sugestões. Mas você também pode, depois da sua primeira partida, quando já conhecer as regras, fazer a preparação alternativa, mais avançada, onde você pode misturar essas combinações, tá? Da forma que você quiser, deixar padrão, mais fácil ou mais difícil, dificuldade extrema e por aí vai, ok? E também você pode usar em suas partidas as cartas de desafio. Eu hoje não vou usar as cartas de desafio, mas você pode acrescentar cartas de desafio individuais, cada jogador tem o seu desafio secreto individual, uma condição de vitória diferente, personalizada, ou então que vai deixar o jogo mais fácil ou mais difícil, ou então algumas condições de vitória em grupo. Tá? Que você também pode sortear e ficar aberto para todo mundo na mesa, e aí vocês vão ter como grupo que resolver mais aquela pendenga. A ideia do jogo é reduzir a emissão de carbono na atmosfera sem perder a eficiência energética de cada potência. E também cuidando das comunidades em crise e resolvendo algumas crises globais e investindo em outros projetos globais. Isso antes que acabem as 6 rodadas, as 6 eras, que é o limite que a gente tem para tentar salvar o nosso planeta. E a gente perde, então, se passarmos o limite, se não conseguirmos resolver todos os problemas antes da 6ª rodada, a gente perde se a temperatura da atmosfera aqui da Terra atingir 2 graus, e a gente perde se qualquer um de nós tiver na nossa frente uma comunidade, as 12 comunidades, aqui são o tabuleiro completo de comunidades em crise. E a gente só vence se a gente conseguir, em determinado momento do jogo, produzir menos carbono do que o planeta é capaz de absorver. E aí a gente entraria no marco chamado de Drown Down. E se conseguirmos sobreviver até o final daquela rodada, mantendo esse status quo, mantendo a Terra saudável e se curando, a gente vence a partida. Bom, vamos ver como que isso funciona na prática. No início da partida, cada jogador então tem aqui na sua frente 5 cartas iniciais, estamos aqui com o modo solo, e são já projetos que você tem na sua frente que já estão ativos. Cada jogador só pode ter no máximo 5 projetos ativos de cada vez na sua frente. E aqui a gente já montou o nosso tabuleiro com 14 aqui, emissões de carbono de indústrias, agricultura, transporte, isso aqui é de moradia, petróleo, fóssil e resíduos. E ainda energia suja que a gente gera também aqui na nossa comunidade fictícia, que representa, na verdade, o mundo inteiro numa partida solo. Tá? E aqui, já disse, quando que a gente começa com 9 aqui, tá? De nossa capacidade de energia, de produzir energia está em 9, sendo que 6 dessas energias são sujas. Bom, e aqui a gente tem, já no início, passo a passo, como que cada etapa de cada rodada, ou seja, de cada era. No início, então, de cada rodada, temos aqui na parte global, adicionar cartas de crise. Todo mundo na mesa, na verdade, pode escolher um jogador que estiver mais perto, mas todo mundo participa nesse momento. Tá? Então a gente pega uma carta de crise e revela ela. Tá? Recessão econômica, é uma carta que vai atingir a todos, de gastar cartas por nível aqui do termômetro, por faixa de temperatura que a gente já tenha colocado, ok? E a gente vai reduzir isso pela nossa resiliência social para reduzir a recessão econômica. Essa aqui é uma crise que fica aberta. A gente já previu que aquilo poderia acontecer, tá? E temos então uma década, ou seja, uma rodada inteira para tentar resolver aquilo, ou seja, conseguir uma resiliência social melhor cada jogador na mesa para evitar que isso aconteça. Mas outras crises também, aqui no início da partida são 3 crises por década vão surgir. E algumas crises que a gente não sabe ainda quais são, vão surgir aqui secretamente desconhecidas.
Algumas cartas vão nos dar o poder, de repente, a opção de revelar essas crises antes que acabe a rodada, antes que acabe aquela década. Então a gente consiga resolver antes desse momento. Mas no final da década, a gente vai ter que resolvê-las conhecidas ou desconhecidas. E depois vamos para a segunda etapa, que é iniciar um projeto global. Então, a gente pega duas cartas de projetos globais e, em conjunto, todo mundo na mesa decide qual dos dois a gente vai colocar na mesa nessa rodada. Qual desses aqui a gente vai financiar nessa rodada. O primeiro é uma parceria em tecnologia renovável. Que a gente vai ter aqui, os jogadores podem dar cartas com símbolos de energia ou rede da própria mão para outros jogadores durante a etapa local. Ou seja, normalmente você não pode dar as suas cartas você pode mostrar, você pode comentar sobre elas, mas são suas. Com essa parceria em tecnologia, você faz esse intercâmbio de cartas na mesa, é muito legal, mas a gente está jogando solo, e algumas cartas vêm com esse símbolozinho aqui, tá vendo? Que não permite que essas cartas sejam usadas, que a gente não vai conseguir trocar carta com ninguém, então a gente descarta essa carta e compra uma nova carta de projeto global. Opa, outra com esse símbolozinho, também não serve pra gente. E aqui temos outra que é boas práticas em agricultura. Bem interessante que a gente ignora o resultado de dados de desertificação por rodada. São esses dados aqui que são dados planetários que a gente pode evitar caso ele seja rolado. Bom, ele é interessante, mas é muito esporádico. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Essa outra aqui, essa regulamentação de paraísos fiscais, para a gente é um pouco mais interessante, porque nos permite ter mais uma carta extra. Cada jogador compra uma carta de projeto local adicional por rodada. A gente começa com 5 cartas, depois a gente compra 6. E aí, para ativar, a gente tem que inserir aqui qualquer jogador na mesa, no caso só a gente, mas inserir uma carta por jogador que tenha essa regulamentação, esse símbolo aqui rosinha, ok? Vamos descartar essa aqui, então, vamos colocar esse projeto global aqui. Ele começa inativo, então a gente coloca um token, uma ficha de inativo. Quando ele estiver ativo, a gente vira para esse lado, está inativo no momento. Então vamos agora para a fase local, que é onde realmente acontece o jogo, tá? A gente compra 5 cartas de projeto local. Isso aqui está inativo, senão eu compraria 6. Vou comprar 5, eu já embaralhei esse deck imenso aqui de cartas, ok? E a gente compra, agora, cada jogador na mesa compra 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. E essas cartas são cartas de projetos que você vai poder utilizar na sua rodada. Como eu falei, esses projetos são seus. Você pode ler, comentar, isso aqui para ficar aberto na mesa e todo mundo compartilhar ideias e conceitos. Mas você não pode ser aquela carta. Ou parece que tem uma outra potência aqui também, que já tem um poder desse de trocar cartas desde o início da partida, mas normalmente você não pode trocar as cartas, só as informações. Tá? E as cartas que eu tenho são eliminação de diesel e petróleo, bem interessante, porque requer aqui um token de social, 2 tokens sociais, e eu elimino aqui minha geração aqui de carbono por transporte. Uma rodada interessante. Essa daqui é mais interessante porque, com algumas regulamentações, eu posso chegar a eliminar, inclusive, fábricas ou residências ou construções excedentes. Esse aqui me faz reciclar a mão, eu compro 7 cartas, fico com outras cartas com esse símbolo. Eu já tenho uma carta dessa aqui, eu já começo com uma carta nesse sentido aqui na minha frente. E esse aqui é um transporte marítimo eficiente que reduz a quantidade de transporte aqui de carro, né? Bem interessante também, que requer apenas eletricidade, energia. Tá, e aqui movimentos sociais que permitem que eu compre mais cartas por rodada. Bem interessante a mão, mas a gente tem, cada carta dessa aqui a gente pode fazer 3 situações diferentes. Ou eu posso simplesmente descartar uma carta, usar ela como recurso. Por exemplo, se eu quiser descartar aqui nesse meu projeto de eliminação de energia solar, eu posso descartar qualquer carta da minha mão e eliminar uma energia suja por regulamentação que eu tenho aqui inserido nessa pilha. Ou eu posso usar uma carta qualquer simplesmente para aumentar a eficiência daquela carta. Por exemplo, usar ela aqui atrás. E agora eu descarto uma carta e limpo 2 energias sujas por resolução. Ou seja, 1, 2, 1, 2. Ok? Ou eu posso simplesmente pegar uma carta, tá, e botar ela na frente, iniciando um novo projeto, cobrindo o projeto anterior. Posso ter, no máximo, 5 projetos na minha frente. Eu nunca posso ter um 6º, tá? Para começar um novo projeto, eu tenho que eliminar, finalizar um anterior. Mas nesse caso, eu continuo mantendo aqui os símbolos dele. Aqui, por exemplo, com 2 ou 3 desses símbolos de regulamentação, eu já poderia me livrar também aqui de construção, o que não é ruim. É um bom exemplo, inclusive. Então eu tenho 3 opções para cada uma dessas cartas.
Vejamos, eu preciso gerar energia, porque no final dessa rodada, tá, a minha energia vai subir em 2. A necessidade, minha demanda energética vai evoluir, todas as comunidades estão crescendo, os países estão crescendo, e aqui vão subir em 2, tá, de acordo com o modo solo. Então eu preciso gerar mais energia. E se eu acabar com energias sujas, eu tenho que repor aquela energia suja por limpa também, senão várias comunidades vão entrar em crise aqui no meu tabuleiro. Eu não quero que isso aconteça. Tem excelentes cartas, mas não vou conseguir usar todas elas. Bom, eu quero, com certeza, isso aqui. Eu quero mais cartas na minha mão na próxima rodada, mas essa carta aqui é muito boa. Eu tenho uma carta aqui que permite que eu compre mais cartas. Eu compro 5 cartas e fico com uma delas por energia que eu... desses aqui que eu tenha. Interessante. Eu vou tentar fazer isso aqui, tá? Por enquanto, eu vou descartar uma carta, escolhi uma aqui que eu quero descartar. Ai, é difícil, né? Eu vou descartar essa aqui por enquanto, tá? Vou descartar uma carta da minha mão, como recurso aqui, tá vendo? E eu posso fazer cada rodada uma vez por energia, por esse símbolo que eu tiver. Tem um símbolozinho só posso fazer uma vez. Vou botar um cubinho de carbono aqui, para que a gente já usou essa carta, tá? Vou comprar 5. 1, 2, 3, 4, 5 cartas e posso ficar com uma carta apenas dessa aqui na minha mão. Estou procurando por esse símbolo aqui de regulamentação para colocar lá, que eu não quero gastar esse aqui lá, tá? Mas são excelentes cartas, energia nuclear, que me gera mais energia, isso é interessante. Mais comunidades eólicas, usina eólica de baixo impacto, excelente também. Aqui eu consigo criar mais árvores. Nossa, que ótimo, mas é o símbolo que eu queria. E eu vou ficar exatamente com ela, tá? Não pelas árvores, infelizmente, mas por esse símbolo aqui, tá? E essa carta aqui, eu vou colocar... eu vou colocar ela aqui, tá? Vou colocar ela aqui por símbolo de regulamentação, por jogador. Então isso aqui agora está ativo. Ou seja, na próxima rodada, eu já posso comprar mais uma carta. Em vez de 5, vou comprar 6 cartas. E ainda tem 4 aqui na minha mão para utilizar. Acabar com energia suja seria bom, mas eu tenho que conseguir gerar energia por esse símbolo aqui de rede. Só tem um símbolo de rede, tem 2 símbolos de rede. Interessante. Eu vou pegar essa carta, então, vou colocar aqui atrás para aumentar a eficiência desta carta aqui, tá? E vou descartar uma carta aqui da minha mão. Tá, eu vou descartar essa aqui, ok? Da minha mão. E vou ativar isso aqui uma vez, olha lá, vou gerar 2 energias por cada símbolo desse que eu tenho. 2 símbolos. Vou gerar então 2 energias. Eu pego aqui e coloco 2 energias verdes limpas, tá vendo? Aqui. Ótimo, porque a minha demanda energética já está suprida. A não ser que eu elimine aqui, preciso começar a limpar isso aqui, tá? Isso aqui vai gerar cubo de carbono para a minha atmosfera e eu não quero que isso aconteça. Eu vou tentar limpar isso aqui sim. Com o que eu vou limpar? Acho que eu vou limpar por isso aqui. Tá, eu vou fazer isso aqui. Olha. Já vou fazer logo de cara isso aqui. Isso aqui, depois eu vou tentar uma carta melhor. Eu vou tirar isso aqui e vou iniciar este projeto aqui. Vou iniciar esse projeto. Que é um projeto, eu vou cobrir o anterior, tá vendo? Cobrir esse de baixo aqui, que ele requer dois desses símbolos, então tem 2, eu posso ativar isso aqui uma vez por rodada. Eu vou ativar ele aqui uma vez por rodada, vou botar aqui o carbono dizendo que eu já ativei ele, e vou eliminar aqui uma dessas emissões aqui por transporte do meu tabuleiro. Elimino isso aqui, agora em vez de 14 tem 13 de emissão de carbono aqui, é pouquinho, mas é modesto, mas ok. E eu já eliminei isso aqui, eu tenho uma carta na minha mão ainda. Tá. Eu posso limpar com ela, ou posso reduzir mais isso aqui. Ou posso mesmo guardar ela para o próximo, porque aqui eu teria que descartar cartas para ativar e descartar cartas para ativar. Eu não vou fazer isso aqui agora. Essa aqui eu compraria cartas se colocasse mais símbolos de energia aqui atrás, que eu não posso fazer. E aqui aumentaria a minha resiliência em social, ecológica ou de infraestrutura, descartando cartas também, que eu não quero fazer isso no momento. Eu vou guardar essa carta para a próxima rodada. Você pode guardar quantas cartas você quiser, ou nenhuma se você quiser. Vou guardar uma delas para a próxima rodada. E termina então a fase local. Vamos então para agora as emissões. A gente verifica primeiro a nossa demanda. Qual é a nossa demanda energética? É 9. A gente tem mais que 9, temos 11. Tá tranquilo. Se não tivéssemos energia suficiente, digamos que a gente tivesse aqui 13, tá? A diferença, ou seja, 2 pontos, gerariam umas 2 comunidades aqui em crise no nosso tabuleiro. Com a 4ª comunidade em crise, a gente deixaria de comprar uma carta,
depois aqui 2 cartas, e com 12 a gente perderia. Então tem que ter muito cuidado, tá? E atender as demandas. Estou com 9 aqui ainda, tá tranquilo. Depois das demandas energéticas, adicionar carbono às emissões recentes, ou seja, o que eu emiti nessa década de carbono. Eu tenho aqui 6 de energia suja e tinha 14, que tenho 13 aqui de indústria, agropecuária, transporte, construções, petróleo e lixo, resíduos. Então tenho 13 mais 6, 19 unidades de carbono que eu emiti. É muita coisa, tá, gente? Então eu tenho aqui, vamos lá, 15, a gente bota tudo lá em cima da atmosfera, 15, 16, 17, 18, 19, peraí, 19. E agora a gente vai para a fase em sequestrar carbono. O que é isso? Florestas e oceanos vão sequestrar o carbono da atmosfera, ou seja, cada floresta e cada ficha de oceano vão capturar 1 cubo de carbono da nossa atmosfera. E é isso que eles conseguem manter, né, o nosso planeta limpo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com no início da partida, você tem já no setup, de acordo com o número de jogadores, uma quantidade diferente, tá, de florestas e de oceanos. No solo são 6 e 4. Então eu tenho aqui 6, eu vou pegar 5, 6. Se você quiser pode botar em qualquer lugar, também tem tudo aqui, você pode botar, vou botar aqui, ó. 2 aqui, vamos deixar um na América só, um na África, vou deixar um outro aqui na Ásia, ok? Você pode botar como você quiser. Ou bem, eu boto tudo junto que é mais fácil da gente capturar os carbonos, ok? E vocês visualizarem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui. 4. Capturei 4 para cá. Ok? Então ficaram 5, 6, 7, 8, 9 ainda. 9 na atmosfera. E essas unidades, isso aqui a gente descarta, esses cubos de carbono vão direto aumentar a temperatura do nosso planeta. Tá? Então a gente coloca aqui, cada espaço esse aqui cabe em 5 cubinhos, tá vendo? A gente coloca aqui 5 cubinhos. E aí, aqui, com 4 jogadores, eu precisaria cobrir, então, 20 cubos aqui, tá? 5, 5, 5, 5, para aumentar uma faixa de temperatura. Com 3 jogadores, 15. Com 2 jogadores apenas 10, e com um jogador, adivinhe, 5 já é suficiente para subir o termômetro em uma etapa. Tá? Então a gente sobe aqui o termômetro em uma etapa. Temos 4 aqui ainda. Esses 4 já vão preencher aqui o próximo, está prestes a subir mais uma etapa aqui no nosso termômetro também, tá? Isso vai criar problema pra gente, quantidade de crises que a gente compra aqui, se chegar aqui em cima e começar a comprar em vez de 3, 4 crises, e a quantidade de vezes que a gente vai rolar também o nosso dado aqui climático, tá? Então, é planetário, desculpa. Não é bom, não começamos bem, mas a gente tem que começar a reduzir aqui nosso carbono, nossa emissão de carbono, tá, gente? Agora a gente sequestrou tudo isso, ajustou o nosso termômetro, vamos para a fase de crises. Resolva os efeitos planetários. E a gente vai rolar o dado do número de faixas dessa aqui de temperatura que tiver já colocado. Aqui na primeira faixa a gente rola o dado uma vez, aqui rola 2, rola 3, rola 4, rola 5 e por aí vai. E esses dados têm várias faces que representam aqui, olha, mudanças nos principais sistemas climáticos. Aqui a gente tem um balanço, na verdade, é uma quebra, na verdade, um ponto sem volta, de inflexão, tá? Onde você não consegue mais resolver os problemas e começa a criar efeitos negativos, aqui começam mais crises. Aqui na diminuição do gelo no mar Ártico, tá vendo? Nessa inflexão aqui começa a surgir mais carbono acumulado, a temperatura sobe instantaneamente, tá vendo? Aqui no degelo do permafrost, tá? Os carbonos continuam na atmosfera, não conseguem ser absorvidos pelos oceanos. Aqui na desertificação, tá? Você tem na flexão pela quantidade de florestas, de desmatamento aumenta, assim como a retração florestal também começa a ter mais carbonos na atmosfera e mais desmatamento, também menos florestas no seu tabuleiro. Tá? Tem que acabar com isso. E a acidificação dos oceanos faz com que os oceanos tenham cada vez menos capacidade de absorver também os cubos de carbono. Você não quer que nada disso aconteça, mas temos que rolar esse dado pelo menos uma vez agora nessa faixa. Vamos lá? Ele subiu para onde? Opa, ficou fora, mas vou mostrar para vocês aqui. Foi retratação florestal. Tá? Então, sobe uma vez, não teve uma inflexão ainda. Ótimo, perfeito. Se chegar no final aqui, a cada vez que sair esse dado, dá o ponto de inflexão aqui, ou seja, acontece essa coisa ruim que está aqui em cima. Tá? Felizmente não aconteceu nada. Agora vamos resolver
as crises, resolvendo cartas de crise. A gente começa sempre de baixo para cima com a crise que a gente sabe que ela vai acontecer. Tá? Vamos lá. Recessão econômica. Todos os jogadores descartam uma carta da sua mão ou do seu tablô por faixa de temperatura. Temos uma faixa de temperatura, descartaríamos uma carta. Duas faixas de temperatura, duas cartas. E aí começaria a desmontar a nossa eficiência da nossa máquina aqui para tentar nos livrarmos das nossas emissões de carbono, né? E isso é reduzido, essa penalidade, pelo número aqui de resiliência social que você tenha na sua frente. Eu tenho uma resiliência social, uma ecológica e uma de infraestrutura. Perfeito, tá? 1 e 1 zerou. Não conseguimos resolver essa crise sem nenhum problema. Você não precisa gastar a sua resiliência, tá? Na verdade, ela é acumulativa. Vamos agora para uma crise que a gente não sabia que ia acontecer, mas aconteceu. Uma crise desconhecida, tá? Greve do capital. É um problema, tá? No modo solo, descarte somente uma carta, ou seja, o jogador com maior quantidade de símbolos de regulamentação de área de jogo descarta duas cartas com esse símbolo da sua própria mão ou da sua área de jogo. Desse aqui que a gente fez tanto sufoco para conseguir cartas lá, tá vendo? Teria que descartar. Reduzido em 1 por carta que eu tenha inserido aqui com essa resolução. Ou seja, como era uma crise que a gente não sabia que ela acontecia, a gente não pôde prever, a gente não conseguiu fazer isso aqui. Ela vai acontecer de qualquer forma, a gente não tem como agora botar essa carta aqui para reduzir ela, tá? Mas existem poderes e algumas cartas que nos permitem revelar essas crises para tentarmos resolvê-las antes que elas sejam realmente no final da década, né? Antes que chegue o final da década. É interessante, a gente não conseguiu fazer isso, a gente vai ter que sofrer essa penalidade, descartar uma carta qualquer da nossa mão, que nós temos ainda uma carta na mão, que tem isso aqui, ou daqui. E aí? Da onde que eu vou descartar isso? Eu não queria descartar nenhuma delas, mas essa aqui, talvez eu não tenha... Essa aqui vai ter mais eficiência para me livrar desse carbono. Eu que tenho que descartar essa ou essa. São as únicas que eu tenho com esse símbolo. Vou descartar essa aqui, então. Ok? É uma pena, está descartada lá, mesmo sendo uma carta solo, teve que ser descartada. E essa outra crise aqui, também poluição das águas, indústrias, quem tem a maior quantidade de indústrias. O jogador com a maior quantidade de fichas de emissão industriais, que é a gente, só tem a gente jogando, né? Temos 5. Adiciona uma comunidade em crise por faixa de temperatura. Então, se tivesse aqui, seriam 2, 3, 4, uma faixa de temperatura, uma comunidade em crise. Mas ignore tiver jogado fichas desse tipo, tá? Ignore se nenhum jogador tiver nenhuma ficha, a gente tem, tá? Mas eu posso reduzir pela minha resiliência social. 1 por 1, não tivemos nenhum problema. Ufa, conseguimos sobreviver a primeira década, essa foi só a primeira década, tá? Porque outra forma de a gente perder o jogo, como eu falei, é acabarem as 6 décadas. A gente passa... Não, vamos seguir o livrozinho. Vamos seguir o livrozinho aqui, vamos lá. Acabaram as crises. Crescimento, verificação e condição de vitória. Bom, a gente não venceu ainda, óbvio, mas como que a gente venceria a partida? Se a gente, em algum momento durante a rodada, tivesse conseguido emitir menos carbono do que o planeta consegue capturar, tá? Por exemplo, se a gente emitisse agora só 6 ou 7 unidades de carbono, e temos vários, temos 10 aqui, né, florestas e mares, né, a gente conseguiria capturar tudo, não ficaria nada para a atmosfera. Tá? Inclusive, a gente poderia até começar a retirar esses cubos daqui. Por exemplo, se eu conseguisse emitir agora, no próximo turno, só 5 unidades de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 florestas capturariam aqueles carbonos, e eu conseguiria retirar todos esses cubos daqui, e de repente até mais um daqui, ó, pum, voltando a temperatura do planeta, botando cubinhos menores aqui, para fazer com que o planeta comece a se curar. Tá? E esse marco é muito importante. Quando a gente consegue atingir esse marco, a gente pega essa ficha aqui, vira ela contrária, que é um Drown Down. Agora, até o final daquele turno, com essa ficha virada para cá, se a gente conseguir sobreviver a todas as crises, a gente ganha a partida. Parece fácil, né? Mas não é. Bom, vamos voltar para lá, que a gente não conseguiu isso. Tá tudo como deveria estar ainda. Então, condição de vitória? Não tivemos. Avança o marcador de rodada atual, vamos para a próxima década. E aumente a demanda energética em 2 no modo solo. No modo normal de jogadores, a China leva 3, a Europa leva 1. Então, aqui no mundo a gente leva 2, tá? Então, aumentamos aqui, fomos para 11. A 11, tá certinho aqui, não temos, por enquanto, nenhum problema. Mas próxima rodada, próxima década, mais gente vai nascer e mais casas vão precisar ser iluminadas.
Acabou a nossa rodada, vamos para a segunda rapidinha, para mostrar para vocês como que funciona a segunda rodada, porque agora tem 6 cartas lá. Voltamos aqui, adicionando então cartas de crise, ainda são 3 crises. Vamos lá, a primeira a gente conhece, né? A primeira a gente sabe que é uma inquietação social global. Tá? Que todos os jogadores adicionam uma comunidade em crise por faixa de temperatura, mais uma vez reduzida pela nossa resiliência social. Um por um, mas vai subir isso aqui. Com certeza a gente vai emitir carbono, vai subir isso aqui, não vai ficar tão barato assim, tá? E outras 2 crises que a gente desconhece vão surgir ainda lá. Talvez eu consiga alguma carta para revelar uma delas agora, logo no início. Vamos ver. E agora eu vou fazer mais um projeto global. Mais uma vez compramos 2 cartas e escolhemos uma delas apenas. Tem alguma aqui de grupo? Não, nenhuma de grupo. Essa aqui com fusão nuclear faz com que a gente, por símbolo, consiga gerar energia limpa, bem interessante, mas custa energia para a gente colocar para cá. E fundo de perdas e danos, opa, reduz os efeitos, interessante, descarto cartas e reduz os efeitos dessas crises que possam acontecer. Qualquer número de cartas pode ser inserido aqui por qualquer jogador. Então eu insiro uma carta lá e reduzo. Um fundo de perdas de danos, vamos começar essa aqui, ela está inativa porque tem uma carta lá ainda preenchida. Agora, comprar cartas para fase global, 6 cartas que a gente compra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, e a minha 7ª que eu já tinha aqui. Parece que vai ser uma mão um pouquinho melhor pra gente, né? Vamos dar uma olhada, são cartas, são excelentes realmente, posso reduzir, mas eu aumento aqui a minha eficiência energética para gastar, ou seja, combustível de avião, as pessoas vão dar mais de avião, menos de carro, bom, talvez seja bom, mas eu posso descartar cartas com gerenciar nutrientes, e aí requer 3 símbolos de natureza, esse símbolozinho aqui de natureza, para poder ativar essa carta, e eu reduzo em 1 meu risco aqui de agropecuária. Indústrias, é bom que eu tenho 5 indústrias, isso aqui é muito boa, essa aqui é excelente, uma vez por rodada, requer iluminação, energia, eu quero isso. Essa aqui é interessante mecânica, que é enxofre estratosférico, é uma estratégia bem interessante. Todas essas cartas são reais, tá? Você pode olhar o Carry Code aqui e ver como que esse projeto realmente funciona na vida real. Isso aqui eu reduzo temporariamente o efeito temporário, mas durante aquela rodada eu consigo abaixar. Eu jogo enxofre nas nuvens e diminuo a temperatura da atmosfera. Isso é muito interessante, acaba a rodada, volta a temperatura. Mas durante aquele período eu consigo respirar um pouco e resolver algumas crises menos severas. É bem interessante. Com muita gente na mesa, isso aqui é muito legal, tá? Você tem que ter opção de fazer isso. O movimento de redução de consumo elétrico reduz a quantidade também aqui, olha só, de consumo de energia, bem interessante isso aqui. Esse gado é muito bom, mas é muito caro. Essa aqui eu vou ficar. Interessante, eu posso remover investimento e recuperação, removendo aqui comunidades em crise, é bem interessante também. Isso aqui para aumentar, não vou. Vamos começar a tentar ver nossa mão quanto faz. Eu estou com 4 projetos só, preciso botar um 5º projeto aqui, com certeza. Tá, eu preciso gerar mais energia. Eu tenho símbolos de energia aqui? Nenhum símbolo desse de... acho que vou precisar pegar mais cartas. Não tem mais cartas porque eu joguei fora aquela carta de comprar cartas. Eu tenho isso aqui que já usei. Eu posso reduzir isso aqui de novo. Tá vendo? Eu preciso de 2, vou fazer isso aqui de novo. Vou fazer isso. Eu vou tirar mais um transporte aqui de emissão. Bom, ok? E agora... mas preciso gerar energia. Antes disso, eu tenho que começar a gerar energia. Eu vou ter que descartar aqui para gerar pelo menos mais 2 de energia, descartar uma carta da minha mão. Essa aqui de remover, eu vou descartar e vou aqui, descartar uma, gero uma, 2, mais 2 energias para cá, 1, 2. Vou para 13. Tá bom. Vou começar aqui, ó. Esse turno parece estar tranquilo por enquanto aqui, da minha eficiência energética, tá? Começar a pensar em me livrar disso aqui agora. Como que eu me livro melhor disso aqui? Eu não tenho, essa aqui eu tenho 1, 2... eu preciso de 3 para ativar isso aqui. Eu não vou conseguir ativar isso aqui agora. Vou fazer o seguinte. Vou botar esse projeto aqui, ok? Eu vou subir em 1 e vou ativar ele logo, tá? Cada rodada, uma vez por isso aqui. Ativei ele, perdi, ó, eliminei meu último emissão de transporte sujo, tá? E agora eu vou cobrir ele, tá? Eu vou cobrir ele com esse de cá. Eu tenho 2 ou 3, eu tenho 2. Eu posso descartar uma carta para me livrar de um prédio. Eu vou descartar uma carta da minha mão, vou descartar esta carta aqui,
Vou ativar isso aqui. Cada rodada uma vez por isso aqui, tá? Por esse símbolo aqui de infraestrutura. Eu vou fazer uma rodada, já fiz, então isso aqui, vou botar um cubinho dizendo que eu já fiz isso aqui também. E aí eu... Então duas, libero mais uma dessa aqui, de construção. E vamos reduzindo isso aqui, tá? Agora, eu vou botar este aqui, aqui na frente. Botar este aqui na frente. Esse aqui eu vou tirar fora, que eu não tem, nem tem mais carro, vou tirar isso aqui. Não é aqui, desculpa, é aqui. E vou cobrir este aqui também, mais uma vez. Cimento alternativo requer que eu tenha essa lampadinha aqui, energia. Eu tenho aqui nela, uma vez por rodada. Vou ativar e reduzo mais uma indústria. Estou emitindo, assim, nessa década eu resolvi acabar realmente com a minha energia suja, tá vendo? Tem mais duas cartas na minha mão ainda. Essa aqui eu gostaria muito, mas eu não tenho isso verde, não tenho essa quantidade de coisa verde, mas eu preciso aumentar minha resiliência social. Vou botar isso aqui embaixo. Desculpa, não é aqui embaixo, tem que descartar, na verdade, descartar da minha mão. Descarto da minha mão e eu escolho qual delas que eu quero. Eu preciso de duas, né? Vou subir lá, eu vou botar pelo menos essa aqui que eu sei que eu vou precisar, que é uma resiliência social. Aqui, gerei essa aqui. Eu tenho uma carta na minha mão ainda que eu não posso usar agora. Até posso fazer isso aqui de novo, se eu quiser. E é bom, porque vai subir em 2, né? Não preciso fazer isso aqui agora. Vou guardar essa carta na minha mão para a próxima rodada. E aí, todo mundo fez isso simultaneamente, isso acontece todo mundo ao mesmo tempo, tá, galera? Essas intenções sobre bater tanto papo, esse aqui que é o grande centro, o coração do jogo, tá? Todo mundo batendo papo, resolvendo, com alguns poderes tocando cartas, quem pode, tá? E outras dando dicas do que fazer e segurando depois as pendengas, se preparando para segurar as pendengas das crises, tá? Então aqui, vamos para verificação de demanda. Eu tenho 12, tenho 13 de energia, tá tranquilo, nenhuma comunidade vai entrar em crise agora. Adicionar carbono às emissões recentes. Vamos ver quanto que a gente conseguiu reduzir. Tinha feito 19 na última, né? Eu agora estou com 9 e 6. 15. Reduzi em 4. 15. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu sei que vai passar. 15 lá em cima, tá vendo? 15. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui capturou. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui capturou. Passou 5. Bom, eu vou fazer mais simples, em vez de ficar passando, já que só precisa disso aqui, né? Eu vou subir isso aqui, esses 4 sobem para cá, esses 5 vêm para cá. Pão! Subimos a faixa, mais uma faixa de temperatura. Olha, vamos rolar 2 dados agora desse aqui, tá? E continuam 3 crises apenas. Se entrasse 4 crises, a gente teria que agora comprar a 4ª crise. Se a gente passasse para outra faixa de 4 dados, a gente teria que rodar 3 dados, por exemplo, tem que rodar 3 dados, 4 dados, 4 dados. Bom, não é bom. Mas vamos ver como que a gente resolve isso, tá? Isso aqui foi capturado, Eu tenho que reduzir, eu tenho que conseguir, numa rodada, reduzir bastante. Se eu conseguir mais cartas como essa, eu manter esses projetos aqui, eu vou conseguir tentar reduzir mais rapidamente, tá? E agora vamos para sequestrar carbono, já fizemos, ajustamos o termômetro, resolver efeitos planetários, aquele dadinho infame que a gente tem que rolar agora 2 vezes, tá? Vamos lá, rolar a primeira vez. Olha, desertificação subiu, mas não chegou na inflexão, que ótimo, não perdemos nenhuma árvore. E agora as mudanças nos principais sistemas climáticos, também não adicionou nenhuma crise, que não chegou na inflexão aqui. Tá tranquilo? Que ótimo, estamos dando sorte, tá, galera? Estamos dando bastante sorte aqui. E vamos resolver as crises em ordem. Aqui, todos os jogadores adicionam uma comunidade em crise por faixa de temperatura, são duas comunidades em crise, então. Mas eu reduzo pela minha quantidade de resiliência social, tem 2 a 2. Nada acontece. Vamos para a próxima. Ok. Degradação do solo. Tá? No modo solo, vou perder apenas uma das nossas resiliências ecológicas. O jogador com maior quantidade de comunidades em crise perde 2 fichas de resiliência. Eu perderia 2 fichas. No modo solo, eu perder uma ficha só. Eu poderia ter inserido uma carta dessa aqui de ecologia, tá? Mas a gente, mais uma vez, não sabia que essa crise ia acontecer. Ela aconteceu, tá? Então a gente não conseguiu resolvê-la. Então eu vou perder minha ficha aqui de ecologia. Perdi uma ficha de ecologia e vamos para a próxima. Insegurança hídrica, tá? Perder cartas por quantidade que 2 cartas, no caso, nossa senhora, para todo mundo. Todos os jogadores descartam uma carta por faixa de temperatura da própria mão ou da sua área de jogo. Eu tenho carta na minha mão, eu tenho cartas em jogo que eu não gostaria de fazer agora. Reduza em 1 por quantidade de resiliência ecológica, que eu não tenho mais, que acabou de ser jogada fora. Ou seja, tem que jogar 2 cartas
fora. Aqui tudo bem. Aqui eu posso jogar uma carta fora, porque eu só preciso aqui, para manter isso aqui ativo, de uma energia. Vou descartar uma dessa aqui e outra carta. Eu vou jogar essa aqui fora. Vou jogar essa carta, porque essa aqui eu não quero jogar fora. Carta de vaca. Carta de vaca é bom, né? Se me dá comprar carta. Mas eu não vou conseguir ativar isso aqui agora. Esse aqui é de limpar, tá vendo? Mas eu não tenho nenhuma. Tem uma aqui. Se eu conseguir mais uma, eu consigo ativar essa. Vou jogar essa aqui fora. Essa aqui fora e essa aqui fora. E resolvemos a última crise. Vamos para a próxima rodada, que é verificação de condição de vitória. Não temos ainda. Avanço do marcador de rodada atual. Vamos para a terceira era, galera. E aumenta a demanda energética em 2 no modo solo. 1, 2, 14. Não é bom. 14 a gente vai ter um problema se a gente não gerar mais energia. Vamos mais uma vez? Vamos ver mais o que a gente consegue fazer. Adicionar crises. Uma crise aqui, que é a crise de conluio da indústria petrolífera. A gente vai perder, então, nossa resiliência social, que a gente tem 2 aqui, tá? Se a gente não conseguir resolver inserindo cartas de sociedade. E mais uma fechada e outra fechada. Continua sendo 3 aqui, ó. Tá quase indo para 4. Quase indo para 4 lá em cima. Chegar aqui em cima a gente morre, você lembra? E agora, projeto global. Não ativei aquilo de lá. Eu podia ter descartado cartas da minha mão. Putz, olha só. Dei mole naquilo lá, tá? Porque eu podia, em vez de descartar 2 cartas, eu poderia ter descartado uma carta lá e resolvido aquele problema. Bom, não consegui ver, mas vocês viram que seria possível, de repente, minimizar aí o dano de uma crise usando aquele projeto de fundo de perdas e danos. Vamos ver aqui, então, tecnologia eólica de grande escala. Eu posso colocar, requer 3, não é nem colocar aqui na área de jogo, tá? Então essa aqui, com certeza, já tem uma aqui na área de jogo, tem essa aqui na área de jogo. Então, vou botar solar. Tá? Aqui é o seguinte, quando o jogador realizar uma ação local de uma carta com um símbolo solar, que é essa aqui, que eu estou usando ela, tá vendo? De energia limpa, ela adiciona 2 fichas mais. Eu faço 5 energias aqui, se eu conseguir ativar isso aqui. Interessante. E vamos embora. Fizemos, vamos comprar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas com a que eu tinha. Não sei se a gente consegue reduzir agora. Eu quero mostrar para vocês uma condição de vitória, galera. Não veio símbolo desse que eu precisava, verdinhos, ó. Não veio símbolo verdinho. Transmissão a longo alcance do seu tabuleiro. Esse aqui eu não posso utilizar, porque mais ou menos essa cartinha é aquela cartinha de dar cartas, tá vendo? Para solo, a gente não pode usar, então eu descarto essa carta e compro outra. Ok, veio social. Outra carta que eu não posso usar aqui, dei cartas da sua mão, vou jogar fora. Vou pegar outra. Que bom, que veio solar aqui, mas não veio tomadinha. Não veio o que eu precisava? Não veio o que eu precisava, mas tem uma carta boa. Requer 3. Olha só, essa aqui é interessante. Olha, essa aqui é melhor que essa aqui, hein? Vou gerar energia pra caramba com essa carta. Muito bom. Vou botar logo ela aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona, como ela vai funcionar. Olha, eu vou substituir esse projeto aqui. Eu vou botar esse aqui na frente. Esse aqui, eu tinha que descartar uma carta, fazer uma. Tá? Esse aqui eu descarto uma carta para fazer 2. 2 por esse símbolo. Okay? Aqui era, eu fazia 1, 2. Tá? 2 por esse símbolo, então eu faço 4. Aqui eu faria 3. Bom, 4. Requer para funcionar 3 linhas de transmissão. 1, 2, 3. Eu vou ativar isso aqui lá, tá? Vou descartar uma carta. Interessante isso, Assembleia Civil. Essa aqui eu vou desistir, eu não vou conseguir fazer essa aqui. Não vou conseguir fazer essa aqui, então vou descartar essa aqui para ativar essa aqui. Vou subir em 2. 2 para esse símbolo. 2, 2, 4. Subo em 4. Vou pegar uma de 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou tirar uma. 5. É isso? É isso. Interessante, né? E aí, isso aqui é interessante, eu posso fazer mais árvores. Isso aqui é muito bom, uma vez por rodada. Eu vou ativar isso aqui, eu tenho que me livrar de uma dessas aqui para fazer isso. Primeiro eu vou gastar essa aqui. Uma vez por rodada, dividendos com imposto sobre carbono. Eu tenho espaço aqui, tá vendo? Eu vou botar essa aqui. Essa aqui tem indústria? Tem. Essa já tinha acabado, tá? Eu compro uma carta. Compro uma carta com meu dividendos sobre impostos uma vez por rodada. Já ativei isso aqui uma vez por rodada. Vamos lá. Vou botar esse cubo aqui. Comprei uma carta. Ótimo.
Eu posso limpar isso aqui agora, opcional. Descartar cartas, eu subo mais um e perco um. Requer uma dessas aqui apenas. Eu posso, de repente, começar a vencer agora, tá, galera? Vamos lá. Tem que botar isso aqui. Não, vou caçar isso aqui agora, isso aqui não. Vou ativar isso aqui de novo. Vou ativar isso aqui de novo. Bang! Mais uma vez por rodada, eu tiro mais uma indústria. Isso. Aqui, uma vez por rodada, tem 2. Vou ativar isso aqui também. Bang! 1, 2, e vou tirar aqui mais uma construção. Isso, ativei tudo. Até descartar a carta aqui. Vou descartar uma carta para ativar isso aqui. Descartar essa carta aqui, que descartar 2 cartas, não quero descartar 2 cartas, ativei isso aqui. E agora eu posso pegar essas 4 cartas aqui para ativar mais coisa. Eu preciso disso aqui? Não sei. Eu preciso disso aqui, olha. Cadê? Isso aqui. Uma vez por rodada, eu vou fazer isso. Eu não tenho mais casas, eu tenho indústria, mas não tenho mais casas para cá. Eu vou desfazer isso aqui. Indústria, eu tiro daqui. Ó. Vou desfazer isso aqui, ok? E vou botar esse projeto aqui. Uma vez por rodada. Uma vez por rodada, eu descarto uma resiliência social minha e boto mais 2 plantinhas, mais 2 árvores. Vou pegar de 5 me dá 3. 1, 2, 3. Olha, reflorestamento bem legal, né? Fazendas de árvores, bem interessante. Tá? Isso aqui eu consigo extrair essas energias sujas daqui. Estou fazendo agora quanto? 13. Eu estou fazendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu reduzir isso aqui, eu consigo melhorar, hein? Eu vou reduzir vaca agora aqui, ó. Descartar cada uma vez por rodada por isso aqui. Interessante, gostei disso. Não vou botar mais árvores, não. Vou descartar isso aqui agora. Vou botar essa aqui. Ok? Eficiência em fertilizantes. Cada rodada, uma vez por... Esse aqui, como a gente falou, de regulamentação. Tem 1, 2, 3, 4 regulamentações, ok? Vou descartar uma carta da minha mão. Vou descartar uma carta da minha mão. E vou ativar isso aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Mas só tem 2. 2. Opa! Foi. E aqui eu tenho mais uma carta de resiliência, que eu não vou descartar. Eu preciso ter essa aqui, né? Ecológica eu não tenho. Mas aqui vai precisar de 2 lá. 2. Eu vou resolver essa aqui agora, tá? Vou usar essa aqui aonde? Aqui ou aqui? Eu vou usar ela aqui agora. Aqui. Esse novo projeto. Rodada uma vez por rodada, uma vez por isso aqui. Ó. Esse símbolo aqui de social, tá vendo? Ele aparece 1, 2 vezes. Então eu pego mais 2 dessa aqui. De volta. Usei todas as cartas na minha mão. Bacana, né? Bem legal. Estamos quase conseguindo resolver esse problema aqui, galera. E aí, vamos lá. Verificação de demanda, tá tranquilo. Adicionar carbono às emissões. A gente está fazendo 6 com 5, 11. 11 apenas. 10, 11. 11 de carbono. Eu consigo capturar 5 aqui. Eu consigo capturar 4. 5 aqui. Consigo capturar 1 aqui. E esse outro aqui que sobrou, tá vendo? Ó, sobrou um aqui ainda. Eu capturo um daqui, ó. Bam! A gente conseguiu atingir o marco histórico de Drown Down, ou seja, a Terra já começou a poder conseguir se curar, né? E a gente conseguiu, de repente, até talvez a gente consiga começar a reduzir, né, as emissões de carbono, né, e o aquecimento global. Interessante, né? Todos esses carbonos aqui voltam para cá. Os carbonos voltam para cá. Isso aqui também tirei. Acabei. E, cara, a gente vai conseguir. Se a gente conseguir sobreviver até o final da rodada, a gente vence essa partida. Vamos ver se a gente consegue vencer. Vamos lá. Sequestrar, ajustar o termômetro. Não precisamos ajustar. E resolver efeitos planetários. Rodamos esse dado agora aqui 2 vezes aqui, ó. 2 vezes. 2 vezes. Redução do gelo do mar Ártico. Bom, chegamos a um ponto de inflexão que a gente adiciona aqui, olha, 2. Isso é terrível, tá? 2 por jogador, tá? E direto no termômetro. Então, aquele que a gente conseguiu fazer 3, 4, 5. Well, o degelo nos fez subir aqui, olha. Fez subir. E a gente rolava o dado 2 vezes, vamos rolar o dado 3 vezes. Você tem mais 2 vezes para rolar esse dado agora ainda.
Ai, ai, olha só, tem que sobreviver até o final das crises, galera. Agora foi a acidificação dos oceanos, subiu um ponto, não chegou na inflexão, tá ótimo. E vamos ver qual é o próximo. Degelo, subiu aqui a inflexão. E mais 2 unidades de carbono por jogador direto na atmosfera. Não tem problema, tá? A gente já atingiu esse marco de drawdown, ele nunca retorna. Uma vez que ele atingiu, ele não retorna, mesmo com as emissões subindo de outros lugares, a gente não retorna. Se chegar no final da rodada, mesmo com esse carbono aqui em cima, a gente, com esse virado para cá, a gente vence a partida, tá, galera? Bom, então vamos lá. Conseguimos resolver esse os efeitos planetários, vamos para as crises. E agora vamos ver o que a gente consegue aqui. Não inseri nenhuma daqui, então eu perco uma das minhas resoluções sociais. Eu tinha 3, perco uma. Aqui. Isso aqui é infinita, permanente, vai ficar direto lá, ativa, tá? Lobby dos combustíveis fósseis enchendo nossa paciência. Quando esta carta for ativada na etapa de crise, que agora os jogadores não podem remover fichas de energia suja. A gente não pode mais remover essas fichas de energia suja aqui, ok? Do nosso tabuleiro. Este é um efeito permanente. Não descarta essa carta até cumprir as condições abaixo, que é descartar 2 cartas, inserir 2 cartas com esse símbolo de tomadinha aqui de energia nesta carta para conseguir se livrar dela. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não pode se livrar disso aqui também, tá? Muito séria essa crise. E aqui, outra crise para todos, erosão da democracia. Cada jogador perde uma ficha de resiliência social, pagando proteja um jogador por carta, ou seja, inserida. Se eu tivesse inserido, se a gente soubesse que a crise ia acontecer, a gente inseria carta aqui e protegeria por carta um jogador. Bom, a gente não fez isso, a gente perdeu então uma ficha de resiliência social, mais uma resiliência social indo para o saco. Acabaram as crises? Acabaram as crises. Verifique a condição de vitória. Tá aqui a condição de vitória, tá? Vencemos e ainda faltando aqui 3 décadas para acabar. Muito legal, demos muita sorte, galera, nessa partida. Realmente, eu acho que eu nunca fiz uma partida tão boa, tão dinâmica e legal que ela foi ao vivo com vocês. Bom, se você curtiu e quer conhecer um pouco mais sobre esse jogaço, vamos bater papo aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso gameplay. Se você quer mais vídeos como esse, jogando com vocês algumas partidas. E não deixe de seguir a Mundo Galápagos em todas as redes sociais, porque tem sempre muita novidade chegando. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.